bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanhari e vocês devem ouvir muito falar sobre a tal guerra na Síria, porque estamos o tempo todo ouvindo notícias sobre isso na TV e na internet. E eu notei que a grande maioria das pessoas não fazem a mínima ideia do que tá rolando, porque uma galera tá enchendo uns barcos com risco de morrer só pra sair de um país. Mano, o que está acontecendo? E assim, como tem muita gente curtindo os vídeos de história que estamos fazendo aqui no canal, eu resolvi que eu vou explicar o que está acontecendo na Síria de uma maneira simples que você com certeza vai conseguir entender e não vai ser difícil. Eu queria aproveitar essa oportunidade para pedir a sua inscrição aqui no canal Nostalgia. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito o conteúdo aqui do canal, tem vários vídeos de história, vídeos de nostalgia, séries animadas, enfim, tem muita coisa legal. Então já clique aqui embaixo no botão de se inscrever para ser avisado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Mas então, vamos falar da Síria. Basicamente o que está rolando ali é uma guerra civil que está devastando o país. São centenas de milhares de pessoas mortas. Tem muita gente desesperada tentando sair dessa merda. Pessoas que perderam suas casas, perderam suas famílias, estão tentando deixar o país à procura de uma vida decente. Bem, mas como a Síria chegou nesta situação? Vamos imaginar que a Síria é um grande colégio, uma grande escola, né? Tipo múltipla escolha aí, quem lembra da época de Malhação? Esse colégio é governado por um cara chamado Bashar al-Assad, que está comandando esse grande colégio desde 2000. Antes disso, quem era o presidente do colégio era o seu pai, um rapaz chamado Hafez al-Assad. E digamos que a democracia não é um conceito muito cultuado neste colégio, porque é a mesma família que manda naquela porra há 40 anos. Só que aconteceu uma grande merda em 2011 e tudo mudou. Bem, lembra que estamos fazendo de conta que a Síria é um grande colégio, certo? Então temos várias turmas do ensino médio, cada uma delas com 30 alunos mais ou menos. E assim, ninguém gostava do diretor, do dono da escola. Só que mesmo assim o pessoal ficava meio de boa, porque tava todo mundo meio que passando de ano, sabe? Então a galera tava com as notas legais, né? O que seria uma analogia para a economia do país, que tava meio que beleza. Só que em 2011 uma galera de uma das salas resolveu descer pro pátio pra protestar contra o diretor, porque ele meio que dava uns privilégios só pra algumas turmas e o resto da escola meio que se fudia, se fuder legalmente. A galera meio que tava cansado disso e foi lá pro pátio protestar. E eles foram lá e fizeram um protesto pacífico. Eles não quebraram nada, só protestaram lá, falaram que eles queriam, né, condições iguais e melhorias e tudo mais. Só que o diretor não quis saber de porra. Ele viu aquela confusão do pátio e resolveu expulsar todo mundo que tava ali protestando. No caso real, essa analogia significa que o presidente mandou o exército matar todo mundo que tava protestando no pátio, meteu bala em geral. Só que aí o pessoal das outras salas vendo essa porra acontecer, ficaram putos, porque eles viram que aquela turma não tinha feito nada demais, era um protesto pacífico e o diretor já tinha partido pra ignorância. Então isso foi meio que a gota d'água. Aí vários outros alunos de outras salas começaram a se organizar para derrubar o diretor. Ou seja, o número de pessoas querendo derrubar o diretor foi aumentando cada vez mais. Só que foi aí que começou a virar uma loucura, porque as próprias salas começaram a se dividir. Então ao invés do colégio inteiro ir pra cima do diretor, eles meio que formaram as panelinhas. E quando essas panelinhas se encontravam no pátio, elas começaram a brigar entre elas. Então você tinha os nerds em guerra com a turma do fundão, que ao mesmo tempo trocava porrada com os atletas da escola, que ao mesmo tempo brigavam com as patricinhas. E no meio disso o diretor expulsando todo mundo. Ou seja, era todo mundo contra todo mundo e todo mundo contra o diretor. E essa guerra foi se espalhando pelo colégio inteiro. Então o diretor ficou controlando as coisas da diretoria e da sala dos professores, enquanto a galera do pátio começou a assumir o controle de algumas áreas do colégio. Um grupo assumiu o controle das salas, um grupo assumiu o controle das quadras, já outro pessoal conquistou o primeiro andar, já um pessoal conquistou a cantina do colégio. Toda hora um grupo tentava invadir o território do outro e sempre dava quebra-pau. Aí conforme a briga foi crescendo, mais gente foi entrando nessa guerra. E quanto mais gente, mais os grupos iam se dividindo de acordo com os seus interesses. Porque assim, começou a ter uma galera que não apoiava todos os nerds, mas só os nerds que curtiam Star Wars. Ou então o cara não se aliava com os atletas, mas só os atletas que jogavam basquete. Então essa divisão foi aumentando cada vez mais. Obviamente alguns grupos acabavam se aliando, porque eles percebiam que pensavam mais ou menos do mesmo jeito. Do fundão da primeira série F. Pô, eu sou da turma do fundão da primeira série A. Você também é da turma do fundão, só que da primeira série F. Para de brigar comigo, mano. Vamos se juntar e vamos tomar o laboratório que tá lá com as patricinhas do terceiro ano. Só que a maior parte dos grupos continuavam brigando entre si. Teve até uma galera que inclusive sentou ali na escada perto da diretoria e falou assim, ó, não, tudo bem, deixa o diretor fazer o que quiser, eu tô aqui neutro, foda-se. Na minha, a gente não vai mais brigar, vamos ficar só aqui na nossa escada, cuidando das nossas vidas, vocês que se matem. E tudo isso piorou um pouquinho mais quando entrou uma galera chamada Estado Islâmico, né, o ISIS. O Estado Islâmico é tipo aquela galera que vandaliza a escola, tá ligado? Que joga a lixeira pro alto, picha a parede da escola, joga o coleguinho dentro da lixeira, explode a privada dentro do banheiro, bate em todo mundo. Ou seja, quando eles entraram na guerra, eles já chegaram apavorando. E assim, no começo eles tinham foco meio de que lutar só contra o diretor. Só que aí no meio disso eles meio que tacaram
Tá todo mundo. E fizeram um verdadeiro arrastão no colégio. Qualquer grupo ou pessoa que não estivesse do lado deles estava automaticamente contra eles. E por causa disso, mereciam morrer. E o que acontece? Hoje em dia, esse grupo de valentões, o Estado Islâmico, controla praticamente metade do colégio. Olha o tamanho da zona que está na Síria. Agora, por que isso tá acontecendo lá? Então assim, explicando bem rapidamente aqui pra vocês. A população da Síria, como eu expliquei, é formada por vários povos diferentes. E muitas vezes um desses povos não vai com a cara do outro. Porque os caras têm uma treta meio que antiga ali. E ainda, é claro, tem a questão religiosa. Porque na Síria quase todo mundo é muçulmano. Só que existem diferentes correntes dessa religião. E assim como acontece com os povos diferentes, uma galera que é de uma corrente do islamismo não curte o outro. Por isso que atualmente lá na Síria é todo mundo contra o governo e o governo contra todos. Porque você tem praticamente 3 guerras rolando ao mesmo tempo. Uma guerra pelo poder, uma guerra entre os povos e uma guerra religiosa. Tudo isso em um país que é menor que o estado do Paraná. Agora, quem viu os vídeos de história do canal Nostalgia sabe que nenhuma guerra rola de verdade sem ter os Estados Unidos ou a Rússia no meio da treta. E é aí que a coisa fica mais dividida ainda. Porque como a Rússia tem um monte de negócios com o governo da Síria, os caras apoiam o presidente, né? O diretor daquele colégio. E os Estados Unidos, que hoje em dia não apitam mais porra nenhuma lá na Síria, automaticamente, pelo fato da Rússia ter negócio com eles, já é contra o governo da Síria. Que obviamente os Estados Unidos quer um governo que seja aliado deles. Só que assim, galera, os Estados Unidos nunca anda sozinho. Ele é aquele garoto popular da escola que tem sempre um monte de amigo. Então os Estados Unidos, França, Inglaterra, alguns países ali do Oriente Médio, como Turquia e Arábia Saudita, são contra o governo atual da Síria. Só que assim, olha que maluquice. Os Estados Unidos é contra o governo da Síria, mas está em guerra com o Estado Islâmico, que também é contra o governo da Síria. Só que assim, a Arábia Saudita, que é aliada aos Estados Unidos, apoia o Estado Islâmico ali dentro do Oriente Médio por uma questão religiosa. Ou seja, aquela questão do todo mundo contra todo mundo vale também no âmbito internacional da parada. Enquanto isso, a guerra continua na Síria. Mais de 400 mil pessoas já foram mortas nessa guerra. E pra variar, quem mais se são os civis. Pessoas normais que não escolheram por isso. Aquela turma que tá na escada, sentada, morrendo de medo, falando, meu Deus, eu tô aqui quieto, não mexe comigo. Essa galera tá se fudendo. Porque os caras estão acordando com um tiro de míssel na cabeça. Então tem muita gente inocente morrendo na Síria tentando escapar da guerra. E muitas das vítimas são crianças que nem entendem o que tá acontecendo no país. E elas são mortas com bala perdida, um bombardeio, ou então morrendo de fome mesmo. E velho, isso é um puta absurdo. E aí temos duas imagens muito tristes que se tornaram meio que símbolo dessa guerra. A primeira é daquele menininho que morreu afogado na Turquia. Ele e sua família estavam tentando chegar até a Grécia num barco de refugiados que acabou afundando. Pessoal, vamos entender isso. As pessoas preferem arriscar as suas vidas de morrer afogado em um barco do que ficar lá na Síria. Olha a merda que tá acontecendo. E é claro, temos também a imagem daquele garoto dentro de uma ambulância, todo machucado e coberto em pó, sem entender o que tá acontecendo. Esse garoto foi resgatado dos escombros de um bombardeio em Alepo, que é uma das maiores cidades da Síria. Alepo é o principal palco da guerra entre o governo e os rebeldes. E os moradores da cidade que estão tentando viver em paz muito com isso. Além de ter tiroteios e bombardeios, as pessoas dali já estão sem água, sem comida, remédios, energia elétrica. Alepo virou um verdadeiro inferno. E assim, a gente pode fazer um pouquinho mais do que só ficar indignado, por mais que isso esteja muito longe da gente. Estamos aqui no Brasil, mas temos sim como ajudar. Existem várias entidades como a Unicef que estão fazendo um trabalho de socorro aos civis na Síria, especialmente as crianças, galera. E a gente pode fazer doações para essas entidades. E às vezes uma pequena quantia para você pode fazer uma puta diferença para uma criança lá no meio da guerra. Eu vou deixar o link para uma matéria aqui na descrição desse vídeo que mostra vários lugares e entidades que estão ajudando as vítimas na Síria. E é claro, outra coisa que você pode fazer é não apoiar pessoas com de pau no cu da Síria. Porque no meio disso tudo, muitas pessoas ignorantes estão falando que as pessoas que estão fugindo da Síria são todos terroristas. E o que mais essas pessoas precisam agora são de países dispostos a estender a mão para elas. Porque no meio de todo esse sofrimento, de toda essa guerra, de toda essa morte, a única esperança que um refugiado tem de uma vida normal está em um país vizinho que pode talvez estender a mão para essa pessoa. E é isso que tá acontecendo na Síria. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que também não estão entendendo muito bem o que tá rolando. Se você gostou desse tipo de vídeo e quer que eu faça mais, deixe o seu gostei aqui embaixo e se inscreva aqui no canal Nostalgia para receber notificação sempre que eu fizer um vídeo novo. Me siga em todas as redes sociais para acompanhar mais o meu trabalho. É @FeCastanhari, Instagram, Twitter, Snapchat, todas as redes sociais, Facebook. Me siga lá. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Vamos ter um pouquinho mais de humanidade. Vamos pensar um pouquinho mais no próximo. E é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. Compartilhem o vídeo. Valeu. Beijo. Olá, meus
Meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanhari e vocês devem ouvir falar muito do grupo Estado Islâmico. Estamos o tempo todo vendo notícias do Estado Islâmico, mas o que é o Estado Islâmico? ISIS, o que é isso? É um grupo religioso? É um Estado? Porque Estado Islâmico, eles são fanáticos, terroristas? O que é o Estado Islâmico? E por que no atual momento em que vivemos é praticamente impossível acabar com o Estado Islâmico? Primeiramente, é importante você entender que Estado Islâmico é um grupo de militantes extremistas. Ou você pode chamar eles só de terroristas mesmo, são terroristas. Grupos terroristas, como já está no nome, têm como objetivo trazer o terror, o medo às pessoas. Vocês por acaso se lembram do atentado de 11 de setembro? Ele foi um atentado terrorista de autoria da Al-Qaeda. E na época o ataque foi bem sucedido não só por ter derrubado as Torres Gêmeas, World Trade Center, mas também por ter trazido o terror para os Estados Unidos. Só que parece que a Al-Qaeda é fichinha perto do Estado Islâmico. Porque lá os caras pegam pesado, mano. Aliás, a origem do Estado Islâmico tem tudo a ver com a Al-Qaeda, que alguns anos atrás era o famoso grupo de terroristas liderado por Osama Bin Laden. Em 2004, uma galera que pertencia à Al-Qaeda lá no Iraque acabou formando uma organização própria. E eles começaram a trabalhar junto com outros grupos menores de guerrilheiros. E alguns anos depois, essa coalizão virou o Estado Islâmico. Mas o que esses caras querem? Qual o objetivo dos caras em matar pessoas? E por que é tão difícil acabar com eles? Não é só tacar bomba lá no Iraque, na Síria, né, nos quartéis generais e beleza, tá pronto? Não, mesmo porque o Estado Islâmico pega pesado quando o assunto é terrorismo. Eles estavam por trás dos atentados que rolaram em Paris em novembro de 2015 e deixaram 130 mortos. Foram vários ataques e um deles foi aquele massacre no teatro de Bataclan, onde estava rolando um show da banda Eagles of Death Metal. Em março de 2016, soldados do Estado Islâmico detonaram bombas no aeroporto e no metrô de Bruxelas, na Bélgica, matando mais de 30 pessoas. Um ataque também que não tem como esquecer foi um massacre na boate de Orlando, que rolou em junho de 2016 e matou quase 50 pessoas. Nesse caso, as autoridades não conseguiram provar se o atirador era mesmo do Estado Islâmico, mas os caras assumiram o ataque do mesmo jeito. Um mês depois disso, um sujeito atropelou uma multidão na cidade francesa de Nice e matou 84 pessoas. Esse é outro daqueles casos que as autoridades não encontram envolvimento direto entre terrorista e o Estado Islâmico, mas eles também assumiram a autoria do ataque. E agora, alguns meses atrás, rolou aquele atentado enorme no show da Ariana Grande, em Manchester. Isso também foi obra do Estado Islâmico e matou mais de 20 pessoas, entre crianças e adolescentes. Oh my God! Galera, esses são só alguns dos ataques que rolaram aqui no Ocidente e tiveram uma repercussão grande. Só que o Estado Islâmico também comete atentados o tempo todo no Oriente Médio, em países como Tunísia, Turquia, e sempre deixando um rastro de sangue por onde eles passam. A diferença é que não tem tanta repercussão, o que eu acho uma pena. Agora, vocês se lembram do último ataque do Estado Islâmico que rolou em Londres, onde o cara atropelou várias pessoas na London Bridge e depois saiu esfaqueando todo mundo? Pois é, eu estava em Londres um dia antes desse atentado. E, inclusive, voltei para Londres 2 dias depois que rolou esse ataque. E eu vou falar aqui, deu pra notar uma diferença muito grande entre a Londres de antes dos ataques e depois dos ataques. Você anda pela rua e vê na cara das pessoas um semblante de medo. Dá pra você ver nos olhos dessas pessoas que elas estão morrendo de medo que alguma coisa aconteça de novo. E o grande negócio do terrorismo é esse: deixar as pessoas em estado de terror o tempo inteiro. É a grande estratégia deles. Eles querem vencer na base do medo. Só que com o Estado Islâmico isso parece ser maior do que o comum. E por que isso acontece? O Estado Islâmico não é uma organização terrorista tradicional. Isso fica mais fácil de entender se a gente fizer de conta que a organização funciona como um povo. Se a gente olhar o que os órgãos de inteligência... O que são órgãos de inteligência, né? A CIA, FBI... Se você olhar o que esses caras chamam de terrorismo clássico, a gente vai notar que essas organizações normalmente têm um centro de operações que fica no país de origem deles. Aí, para fazer um atentado do outro lado do mundo, 3 ou 4 caras treinados nessa base precisam viajar para o local do ataque. O Estado Islâmico também tem um comando central que coordena todas as suas ações, mas o grupo começou a se espalhar geograficamente pelo Oriente Médio e criou braços gigantescos, tentáculos, que são os territórios que eles conquistaram. O Estado Islâmico se transformou num povo mais ou menos desse tamanho. Quando eles conquistam uma região, eles erguem uma bandeira negra no prédio mais alto e pronto. São eles que mandam ali e colocam até governadores próprios nesses lugares. E por que esses braços estão se abrindo, velho? Porque o objetivo do Estado Islâmico é criar justamente um Estado Islâmico. Eles querem criar um país que seria governado por um califa. E funciona
funcionaria de acordo com as leis e crenças do islamismo. Ou seja, estamos falando de um grupo que quer criar basicamente um império. Agora vamos pensar em estratégia de guerra. Se você quer sair por aí conquistando vários territórios, qual é a primeira coisa que você precisa? Um exército, claramente. E essa é a primeira grande principal diferença do Estado Islâmico para os outros grupos terroristas. Os caras têm um exército gigante que eles usam para invadir novos territórios. E é claro, o Estado Islâmico tem um centro de comando, que funciona como se fosse o cérebro do nosso povo. Uma parte desse cérebro pensa em planos de batalha e como descolar grana e armas. Só que a outra parte do cérebro é um enorme departamento de comunicação que existe apenas para conseguir novos soldados. E é aí que temos o nosso primeiro grande problema. Porque muitos jovens do Ocidente, ou seja, América do Norte, do Sul, Europa, vários jovens desses lugares estão se juntando ao Estado Islâmico. Milhares de pessoas fizeram isso nos últimos anos e é por isso que o Estado Islâmico ficou tão gigante. Agora, como eles conseguiram recrutar essa galera do outro lado do mundo? É aí que entra a parte da comunicação. Todo grupo terrorista depende da mídia pra aparecer. O cara ia lá, fazia um atentado e era a imprensa que mostrava isso pro mundo. Só que a mídia poderia escolher, no caso, não divulgar determinados ataques, correto? Sim, o problema é que o Estado Islâmico não precisa da mídia. O Estado Islâmico não depende de jornais, revistas, TV e internet para espalhar a sua mensagem, porque eles mesmos geram e divulgam seu próprio conteúdo de mídia. A grande ferramenta do Estado Islâmico é a internet. Eles têm redes sociais próprias, aplicativos e até uma revista digital com matérias que justificam as ações do grupo, convidando as pessoas a lutarem ao lado deles. E essa revista é toda escrita em inglês. Obviamente, as redes sociais tradicionais não ficam de fora disso. O governo americano já disse que tem pelo menos 45 mil membros do Estado Islâmico com contas ativas no Twitter. Eles postam mais ou menos 200 mil mensagens por dia, com o objetivo de atrair novos soldados e divulgar sua causa. Isso sem falar da Deep Web, onde membros do Estado Islâmico marcam presença lá em vários fóruns. Mas o que você já deve ter visto de fato são os vídeos. Sabe aqueles vídeos de caras decapitando prisioneiros ou torturando pessoas? Esse conteúdo é feito de forma absurdamente profissional. Tem roteiro, é captado em alta definição, é editado, tem até trilha sonora. And we're here with the soldiers of Bashar. You can see them now digging their own graves in the very place where they were stationed. Pra gente, pessoas comuns, isso claramente é uma mensagem de terror. Pra eles, é só propaganda de alistamento. Pra vocês terem uma ideia, eles têm até um programa especial pra recrutar mulheres, porque elas trabalham como enfermeiras nas organizações e se casam com soldados, porque eles querem criar uma nova geração de membros para o exército. E tudo isso combinado tem dado um resultado gigantesco. Eles têm soldados em mais de 90 países. E já tem até casos de brasileiros embarcando nisso. Mas por que a galera aqui, tipo, da América do Sul, América do Norte, por que essa galera tá se juntando ao Estado Islâmico? Eles só são loucos? Bem, na verdade, a maior parte dessa galera são jovens muçulmanos que não se sentem aceitos no mundo ocidental por causa de sua religião e costumes, ou que começaram a perceber que não tem muito futuro no país que eles estão morando. Essas pessoas acabam sendo seduzidas por essas mensagens que prometem uma vida muito melhor a quem se juntar ao Estado Islâmico. Porque, é claro, eles prometem mil maravilhas. Ou seja, o cara não precisa mais ir até o Oriente Médio. Ele é doutrinado e influenciado pela internet e se transforma em um guerrilheiro sem sair do seu quarto. Aí é fácil, é só arrumar a mala e se juntar ao exército dos caras. Agora é aqueles que não tem como viajar até o Oriente Médio, não tem grana, mas querem participar da luta do Estado Islâmico. Aí eles acabam se transformando no que a imprensa chama de lobos solitários. Então se o cara já acredita na causa, quer ajudar e mora num país que é contra o Estado Islâmico, ele vai lá, pega um carro, vai para a avenida e sai atropelando todo mundo. Ou pega uma faca e sai atacando o povo na rua. Ou então acaba se explodindo em pleno show da Ariana Grande. Então entenda uma coisa, não tem mais aquele negócio de que um terrorista precisa entrar escondido em um país pra cometer algum atentado. Não precisa. Mesmo porque muitos dos responsáveis por vários atentados que eu citei eram cidadãos. Ou seja, eles nasceram no país que eles cometeram o atentado. O Estado Islâmico transforma em terrorista alguém que já é nascido ou que está naquele país. E sempre com aquele papinho de que se sua vida não tem sentido, nós damos um sentido pra ela. Então uma das armas mais importantes do Estado Islâmico é o recrutamento online. E é por isso que eles estão cada vez mais perigosos. Eu já vi muita gente falando aqui no Facebook: ah, tá com uma bomba lá no quartel-general deles. A essa altura você já deve ter entendido que não é tão simples assim. Eles não estão só em um lugar. E outra coisa, eles são inteligentes. Várias bases de operação do Estado Islâmico ficam em lugares cheios de civis, com crianças, mulheres, pessoas idosas. Aí fica foda, aí fica mais difícil ainda acabar com os caras. Aliás, uma das grandes vítimas do Estado Islâmico são os muçulmanos que não tem nada a ver com essa porra, que estão espalhados pelo mundo, porque eles acabam sendo taxados como terroristas. E assim, dentro do islamismo, o terrorismo não é algo que seja pregado, a não ser por grupos extremistas. E aí caímos também naquela questão dos refugiados. Muitos muçulmanos que querem
sair do Oriente Médio para ir para outros países não querem fazer isso para chegar lá e serem acionados pelo Estado Islâmico e explodir algo, e se explodir. Aliás, eles estão fugindo justamente da violência do Estado Islâmico, como eu expliquei muito bem no vídeo da Guerra da Síria. Falando de uma forma clara, a gente não pode começar a odiar muçulmanos por causa de um grupo isolado de terroristas. E eu sei, velho, o medo transforma as pessoas. Só que isso só piora a situação. Um grupo de terroristas precisa sim ser combatido. Só que se a arma desse combate for o preconceito e o medo, aí podemos dizer que o terrorismo já ganhou essa guerra. E milhares de vítimas desse terror, como as crianças naquele show da Ariana Grande, teriam sido mortas por nada. E agora vocês sabem como funciona o Estado Islâmico, e se vocês estão curtindo essa pegada de vídeo, esses temas políticos, e querem que eu faça mais vídeos nesse esquema, não esquece de clicar no gostei aqui embaixo no vídeo, porque se tiver muito gostei, eu irei fazer esse tipo de vídeo com mais frequência. Então vamos tentar bater uma meta aqui de 500 mil likes pra eu fazer o próximo vídeo. É muito importante também que você se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, e me siga lá no Instagram, que é @fecastanhari, porque sempre que sai vídeo novo eu também vou lá no Instagram, eu posto foto falando, galera, vídeo novo. Então é mais uma maneira de vocês serem avisados. Me siga lá no Instagram, é @fecastanhari, o link tá aqui embaixo. Calma, não vai embora. Você pode ver aqui o último vídeo que eu fiz desse assunto, que é explicando a treta entre Estados Unidos e Coreia do Norte. E é possível que role uma terceira guerra mundial? Descubra clicando nesse vídeo. Valeu pela audiência, tamo junto. É nóis. É isso aí.